realmente hoje esse debate que está acontecendo por horas nessa comissão da Câmara de Deputados, já por si só, é um sintoma muito grave do total descolamento da realidade por parte desse parlamento. Podemos dizer que esse Congresso está vivendo também o seu negacionismo da realidade que o país está vivendo. Qual a urgência desse debate, presidente? São os servidores públicos realmente os culpados pelos caos que a gente está vivendo? Claro que não. O Brasil está vivendo os piores anos de toda a geração. É fome em larga escala. Mais de 20 milhões de pessoas não têm o que comer. Mais de 110 milhões não comem a quantidade adequada para evitar desnutrição. Famílias estão na beira das estradas pedindo comida. São praças que viraram acampamentos permanentes para abrigar famílias em que os filhos estudavam, os pais trabalhavam e construíam um futuro. E hoje não sabe o que comer agora à noite no café, nem amanhã de manhã, ou mesmo sequer se irão almoçar amanhã. E o presidente que enviou para essa casa a proposta de reforma administrativa, que aqui está em debate, foi em uma live dizer que a comida está cara porque o povo está comendo demais. É um escárnio. Essa pessoa não tem a menor capacidade de exercer esse cargo. A violência urbana voltou a crescer. Nossa indústria fechando as portas de forma acelerada. Olha, desde o golpe de 2016, que tirou a presidenta Dilma, contra quem não havia nenhuma denúncia de corrupção, desde gigantes como a Ford até as pequenas confecções, já foram extintas 36.600 indústrias em todo o país. O desemprego recorde, a inflação completamente fora de controle, corroendo o salário de quem está empregado, e as contas não fecham. É o pior governo da história da nossa República. Uma reforma administrativa para punir o serviço público. Mais do que punir o servidor público, é para destruir o serviço público, para reduzir o poder de atratividade dos profissionais qualificados por serviço público, precarizar os serviços que são prestados à população brasileira. É a pior forma de privatização do Estado. É a destruição da capacidade do Estado de atender os serviços mais essenciais. Vocês estão arrumando maneiras de permitir que o serviço privado possa se apropriar dos serviços públicos para oferir lucros. Tudo, no final das contas, tem a ver com isso. Garantir negócio para os tubarões lucrem. Estão fazendo isso com a Petrobras, estão fazendo com a Eletrobras, estão desmontando a prestação do serviço público para atender às exigências do mercado. E o que é o mercado, entre aspas? São os comparsas desse governo. É aquela turma que estava em São Paulo reunida, batendo palmas para um imitador de Bolsonaro, comemorando o acordo que Michel Temer ajudou a construir. É o desmonte da prestação do serviço, a possibilidade de prestação de serviços para permitir que os equipamentos públicos sejam corroídos. É a privatização em massa do serviço público. Outra aberração dessa reforma são os contratos por tempo temporário, que hoje são permitidos apenas em casos específicos, determinados. O texto diz que o contrato temporário pode durar 10 anos. Deputado Pedro Kuczaj, que nos acompanha, 10 anos de contrato temporário. Olha que aberração. E a seleção simplificada. Em contraposição, eles querem destruir o acesso do concurso público. Eles querem destruir a efetividade do servidor. Vocês, concurseiros que votaram em Bolsonaro, esqueçam o concurso. Vocês que achavam que poderiam ocupar postos no serviço público, só aqueles capachos que atendam os interesses. Eles não querem correr o risco de ter funcionários denunciando roubalheira, a corrupção no governo, como aconteceu no caso das vacinas. Olha, gente, os contratos temporários durar 10 anos, isso é desconhecer completamente a realidade da necessidade de fixar profissionais. Nós precisamos fixar profissionais na saúde, na educação, que se qualifiquem, que transformem a sua ação em uma carreira de Estado, uma carreira pública, que se dediquem a esse serviço. Quem é que vai ocupar esses postos dessa forma? Não adianta vocês baterem palma para os profissionais de saúde no combate à pandemia e destruir a carreira dos profissionais de saúde,
destruíram o Sistema Único de Saúde. Por que os membros do Judiciário e do Legislativo ficam de fora dessa reforma? Por que os militares não entram nessa reforma? Servidores do Judiciário e militares, onde há os maiores excessos, se tem excessos. Férias de 2 meses, aposentadoria compulsória, isso não tem no Executivo, isso só está nos privilegiados do serviço público, que estão de fora dessa reforma. Avaliação de desempenho regulamentada por medida provisória, sem lei, é para perseguir os servidores públicos, é para afastar dos servidores públicos aqueles que se dedicam à causa pública. Os trabalhadores que estarão em cargos que antes eram ocupados com servidores de estabilidade, como servidores da saúde, que denunciaram a corrupção na compra de vacinas, que só o fez porque sabia que não podia ser demitido. Ou o delegado, que derrubou o esquema ilegal de extração de madeiras, lembram? Comandado pelo ex-ministro Ricardo Salles. Ele só fez isso porque tem estabilidade, que se pretende com essa reforma é ampliar o lucro do setor privado, ampliar a corrupção no serviço público, é reduzir a eficiência do serviço público. Gente, desde que deram o golpe que tirou a presidenta Dilma em 2016, vocês estão desmontando a agenda, é a agenda do desmonte do Estado brasileiro. Estão falindo o Brasil. Vocês estão destruindo a indústria nacional. Estão destruindo os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, destruindo o patrimônio público. Mas espere, Lula está voltando, viu, gente? Ano que vem, nós vamos eleger novamente o melhor presidente da República que esse país já teve, Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2023, a agenda vai ser da reconstrução do Estado, recuperando tudo que vocês destruíram, recuperando os serviços públicos, trazendo de novo o povo para o orçamento público. Essa é a agenda que importa. Obrigado, deputado Jorge Sola. Deputado Alexandre Molon, ausente. Líder Bongás, por até 10 minutos. Deputado Molon pediu para falar um pouco depois, deputado. Deputado, sem problema, senhor. Obrigado, presidente. Deputado Fernando Monteiro. Saudar os colegas deputados, deputadas. Dizer que a PEC 32, ela carrega 3 eixos básicos. O primeiro é a destruição, a precarização do serviço público. O segundo é que o Estado brasileiro não vai mais ter condições, vai ser vedado, está sim na lei, no projeto de lei, vedada a possibilidade de fazer qualquer interferência da economia para poder gerar programas, ter conteúdos nacionais, gerar desenvolvimento. Eu vou aprofundar mais esse tema. E terceiro lugar, ele dá um superpoder, quase de forma autoritária, para o presidente da República, para o governador, para o prefeito, sem mais precisar consultar as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, os congressos, a Câmara Federal, os senadores. Esses 3 aspectos estão numa maldade que se chama PEC 32, a reforma administrativa do Bolsonaro. Por que nós estamos aqui fazendo todas as inscrições de debate para podermos convencer os colegas deputados que não podem embarcar nessa fria? E eu quero dizer, deputada Érica Cocai, por que isso é fria? Vocês imaginem, atenção pais que têm os filhos nas escolas. Essa precarização da PEC 32 vai chegar ao cúmulo do prefeito, do governador, do presidente da República abrir uma contratação em fevereiro para uma empresa terceirizada, para ela oferecer professores que vão ser contratados em fevereiro até dezembro. Esses servidores, professores que vão fazer a educação dos nossos filhos, eles não vão ter 13º. Eles não vão ter férias.
eles não vão ter segurança, porque serão contratados em fevereiro do próximo ano? Eu não sei. Poderão não ser. Se então pensar politicamente um pouco diferente do governante de plantão, é certo que não serão. Porque essa PEC, ela carrega vários vícios. Um dos vícios é a necessidade de um servidor estar com alinhamento ideológico, porque tem análises subjetivas. Mas ao mesmo tempo em que faz a contratação temporária, a PEC 32 é a consagração das contratações temporárias no serviço público. Então eu que quero uma educação qualificada para o meu filho, qual é o professor que vai ser contratado em fevereiro, demitido em dezembro, sem saber se vai ser recontratado no ano que vem? Vai comprar um livro, por exemplo. Vai fazer um curso de capacitação, de qualificação. Ninguém vai poder fazer, não vai ter condições de fazer. Então, quando a gente fala que essa PEC é precarização do serviço público, é disso que nós estamos falando. E nós estamos numa época de criminalização do serviço público. Então se acusam que servidor é um marajá, que é um alto salário, e esse projeto não trata dos altos salários. Aliás, isso fez inclusive, e eu quero aqui parabenizar o nosso querido deputado Rogério Corrêa, que está aqui na sala. Deputado Rogério Corrêa, em teu nome, a nossa comissão, o deputado Enio Verri também está aqui, vários outros colegas que participaram, sob teu comando, tu és o nosso coordenador nessa PEC 32, chegaram a elaborar um documento com 13 pontos, onde coloca claramente o artigo 37A, que possibilita uma privatização em massa do serviço público, a ampliação do contrato temporário, os direitos dos servidores atuais. Aliás, aqui tem uma grande questão também que nós precisamos aprofundar, porque tem um discurso vigente que é o seguinte: não vai atingir os atuais servidores, só os futuros servidores. Aqui tem dois erros. Primeiro, é uma mentira. Vai atingir os atuais servidores. É uma mentira. Vai atingir. Em segundo lugar, não atingirá os futuros servidores. Não, mas eu não quero só que agora o serviço seja de qualidade e depois não será. Porque ao prejudicar depois o servidor, vai estar prejudicando o serviço final lá para as pessoas nas comunidades no Brasil afora. Direitos dos empregados públicos, essa avaliação subjetiva de desempenho, que na verdade vai ser um olhar político. Se tu concorda com o presidente, não concorda com o prefeito, com o governador, não concordando, você vai ir para o olho da rua. Não pode ser assim um serviço público. A sociedade é plural, a sociedade tem diferentes ideologias, nós precisamos respeitar as pessoas. Mas essa PEC, não é por nada que essa PEC é chamada PEC da rachadinha. Porque se tu não te alinha ideologicamente com o governante de plantão, tu está na rua. E quem sabe, se também tu não dá uma sobrinha do teu salário, que com a turma do Bolsonaro não é só sobra, é um percentual altíssimo, tal ponto que são as rachadinhas do Bolsonaro. Por isso que essa PEC é chamada de rachadinha. O nosso texto, coordenado pelos nossos deputados, coloca outros aspectos ainda da estabilidade. Estabilidade não é só o bem para o servidor, é o bem para o serviço público, que já foi dito várias vezes aqui. Não saberíamos do escândalo das madeiras do Norte se não fosse o servidor público. Não saberíamos os escândalos do Ministério da Saúde, que pega propina até para vacina, no caso da pandemia, se não fosse o servidor público a fazer essa denúncia. Porque ele não poderia abrir a boca, estaria no olho da rua. Mas muito antes do que isso, ele não abriria a boca, porque ele só seria contratado se ele estivesse concordante com essa maracutaia. Impossibilidade de verbas indenizatórias, obsolescência, separação das atividades públicas, corte de 25% da jornada com 25% da remuneração, pode diminuir salário. Contratos, paralisação de atividades essenciais, ausência dos militares e membros dos poderes na PEC, duplo teto dos militares. Aliás, nisso não mexe. Aliás, é uma portaria que o próprio Guedes fez para que os generais pudessem chegar a 60, 70, 80 mil, quando os servidores que vão ser atingidos aqui têm no máximo 2, 2,5, 3 salários mínimos, num salário mínimo congelado nesse país, que é outra desgraça desse governo que não pensa no desenvolvimento do país. Eu quero falar agora com os deputados federais do nosso país, de todos os partidos.
Você sabe o que vai acontecer com essa PEC? Eu acho que ela não passa aqui. Mas se ela passar, deputado Rogério Corrêa, eu já escutei que o Senado não vai deixar passar. Presidente, deputado Fernando Monteiro, essa é a questão. Alice Portugal, Érica Cocai, para que nós, os deputados, vão colocar aqui sua digital? Muitos vão saber que nós somos contra o serviço público no país, e depois o Senado igual não vai passar. Mas isso é a 1045 foi assim, os deputados colocaram a digital aqui, lá não passou. Então aqui a nossa tarefa é esclarecer o povo gaúcho, o povo brasileiro, para que pressione os seus deputados, dialogue, faça um bom debate, como nós estamos fazendo aqui. Aliás, o pessoal do governo nem vem debater, aqui só tem quem é contra. Poucos que se defendem a favor, porque é indefensável esse projeto. Indefensável. Mas o Senado não vai deixar passar. Então, para que nós fazermos e nós nos expormos aqui? Eu quero falar com os deputados, pensemos nisso. E por último, eu quero dizer aqui que o país está à deriva. Esses dias eu vi um projeto de um deputado para autorizar, deputada Érica Cocai, a compra de carros usados, deputada Fernanda Melchiona, de outros países. Carros usados de outros países. Isso é um absurdo. Nós estamos desestimulando a produção nacional, desindustrializando no país, e agora para comprar carro usado de outro país. Gente, nós temos que produzir aqui. Então, estimular o crescimento e o desenvolvimento do país é ser indutor do desenvolvimento. E isso está vedado neste projeto. Não pode o governo intervir no sentido de criar emprego, conteúdo nacional, estimular as indústrias, criar programas para geração de emprego para o nosso país. Então, aspectos para nós dizermos não a essa PEC 32, nós temos de sobra. Mas tem um e muito importante. O Senado não vai aprovar e nós vamos destruir o que o povo precisa, que é a qualidade de serviço público. Obrigado, presidente.